Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Por favor, aproveitemos que temos sobre os nossos pés. Abrimos a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo de número 26. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo de número 26, meus irmãos, glória a Deus. Nós vamos fazer menção do verso 14 ao 17 de Gênesis 26. Eu troquei de Bíblia porque ela não para aberta, mas ela é nova, então você abre, ela fecha, e é uma briga aqui, por isso que eu troquei aqui com a Bíblia aqui. 14, 17 do texto 26, depois vamos para o mesmo texto 23 ao 27, tá bom? Então vamos lá, 14 ao 17 do capítulo 26, que nos diz assim, ó. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. Agora vamos para o 23, meus irmãos. Glória a Deus. Deixa eu ir pela Bíblia aqui, que eu estou pela tela ali e pode estar dando uma diferença. 23, ó. E cavou um poço. 23, deixa eu me achar aqui, me perdoe, irmãos. 23. Depois disso, subiu dali a Berseba. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. E armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate, seu amigo, e ficou o príncipe do seu exército. E disse-lhe Isaque: por que viestes a mim? Pois que vós me aborrecestes e me enviastes de vós. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Glória a Deus. Eu acho que eu dei uma embaraçada um pouco na leitura aqui, que eu li um pouco na tela e um pouco aqui na Bíblia, mas se os irmãos não entenderam, eu acredito que entenderão agora. Queridos irmãos, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar falando a palavra de Deus aqui ao coração dos irmãos. É sempre bom falar a palavra de Deus todos os dias e em qualquer lugar. E é o nosso dever, é a nossa obrigação. Quero louvar a Deus, a irmã que me convidou da intercessão aqui, né? Me chamou para estar aqui. E de pronto a gente atende, porque o nosso prazer, irmãos, é falar a palavra do Senhor. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor Juscelino também e pela igreja do Senhor, tá bom, meus irmãos? Dito isso, aleluia, eu quero dizer aos irmãos que a história do Isaque, ela começa em teu pai, o Abraão. No início ele era o Abrão, depois ele tornou-se o Abraão, né? E o Senhor, ele, num certo tempo, como os irmãos têm conhecimento, chegou em Abraão e disse para ele: olha, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Quando o Senhor ele tira Abraão
do meio da sua parentela. Abraão está em Harã, né? E Abraão, ele pega Sarai, ou Sara, sua mulher, seu sobrinho Ló, e aquilo que ele já tinha em Harã, e vai sentido a terra de Canaã. Mas até então o Senhor disse que lhe mostraria a terra para onde ele deveria ir. Se os irmãos anteceder um pouquinho o texto, aonde que Deus ele fala para Abraão sair da terra dos seus pais, do meio da sua parentela, os irmãos vão ver que o pai de Abraão, pouco antes, ele tinha saído de Ur dos Caldeus para ir já para Canaã. E ele chega em Harã, e ele acampa-se ali, estaciona ali, e dali ele não sai mais, ele morre em Harã. Mas ele tinha saído de Ur dos Caldeus para ir para Canaã. Então, de certa forma, o Senhor estava dizendo para Abraão: Abraão, sai do meio de pessoas que começam as coisas e não termina. Seu pai saiu de Ur dos Caldeus para Canaã, mas ficou por Harã mesmo, não acabou aquilo que se deu início, se estacionou ali, e a Bíblia diz que ali em Harã ele morreu. E quando o Abraão ele sai de Harã, ele vai para Canaã. Chega em Canaã, Abraão, bem como Isaac, era nômade, ele ficava migrando de lugares para lugares. E a Bíblia nos diz assim que houve fome na terra nos tempos de Abraão em Canaã. E Abraão ele sai na sua peregrinação rumo ao Neguebe e chega no Egito e fica no Egito por um tempo. Quando ele chega na terra do Egito, eu acho que eu já falei isso com os irmãos em outra oportunidade aqui, Abraão tinha uma mulher muito bela, muito bonita, formosa à vista. E ele aconselhou a sua mulher que lhe dissesse que ela não seria sua mulher, e sim a sua irmã. E quando ele entra no Egito com a sua mulher, o rei do Egito, ele, aleluia, ouve-se falar da mulher de Abraão, toma ela para si. E por conta de ele tomar a mulher de Abraão, Deus ele fere, aleluia, o Egito com pragas por causa de Sara, a mulher de Abraão. Então ela é restituída a Abraão. E Abraão continua na sua peregrinação e chega até a cidade de Gerar. Quando ele chega na cidade de Gerar, ele cava poços, ele vai difundindo a sua profissão. Ele era pastor, ele tinha rebanhos, tinha servos, tinha servas, e ele era um empresário dessa área aí, dos rebanhos, não é? E o que acontece? Ele fica em Gerar ali, e muitos dias a Bíblia diz que ele fica em Gerar. E o que acontece? O Gerar, aleluia, ali tinha Abimeleque, rei dos filisteus. E apesar deste povo não temer a Deus, esse Abimeleque, que agora está presidindo sobre os filisteus, aleluia, ele se vê na obrigação de fazer um concerto com Abraão, porque ele via que Deus era na vida de Abraão. Irmãos, aleluia, quando você olhar para uma pessoa e você entender que Deus é com ele, que você entender que Deus é com ela, aleluia, ou quando alguém olha para você e não tem discernimento que Deus ele é na sua vida, que Deus ele te escolheu, te nomeou e vem tratando com você para planos superiores e eternos. Aleluia, as pessoas muitas vezes tocam em você, tocam em mim, tocam em nós, sem, aleluia, ter discernimento de que Deus ele é conosco. Eu já vivi algumas experiências, aleluia, muito forte com pessoas sem discernimento, tocar em pessoas que têm negócio com Deus e sofrer consequências pelas suas atitudes. E Abimeleque, vendo que Deus ele era com Abraão,
ele vai até Abraão e faz um concerto com Abraão. E diz, olha, eu vejo que Deus é com você, eu não quero que tenha problema entre nós. Porque já vinha tendo problemas. Depois de um certo tempo que Abraão ele está peregrinando em Gerar, por conta dos poços em que ele cavava. Muito bem, passam-se os dias de Abraão, chega, aleluia, a vez do seu filho, herdeiro da promessa, entrar em cena. Isaque, aleluia, ele nasce na velhice de Abraão, como os irmãos têm ciência. Abraão tem 100 anos quando ele gera Isaque. Aleluia, e Isaque, ele fica aos cuidados da sua mãe até a mesma completar 127 anos. Com 127 anos, Sara, ela vem a falecer. E a morte de Sara, mãe de Isaque, mulher de Abraão, é muito doída para Isaque, porque ele não tinha irmãos. Era só ele e o seu velho pai. E ele sofre com, aleluia, o falecimento de tua mãe Sara. Abraão está, louvado seja Deus, com 37 anos, quando Sara, ela vem a óbito, ela falece. Quando ele faz 40 anos, ele chama o servo Eliezer e manda que ele vai buscar uma esposa para o teu filho Isaque. Então ele vai, traz Rebeca. Isaque casa-se, então louvado seja Deus, e a fome que tinha visitado Canaã na época de Abraão, visita de novo. Isaque, ele tem que levantar acampamento e caçar rumo para fugir da fome. Caçar rumo, porque onde ele estava não tinha víveres, não tinha comida. A fome estava se tornando extrema. Então ele decide descer para, aleluia, a terra dos filisteus, Gerar. E estando em Gerar, ele começa a empreender naquela terra, começa a criar os seus rebanhos. E, aleluia, ele criando os seus rebanhos, ele gerava emprego naquela terra, ele gerava prosperidade naquela terra. Só que, apesar, aleluia, das suas funções, aleluia, de criação de ovelhas, de criações de rebanho, ele tinha, aleluia, algo especial. Deus era na vida de Isaque, a tal ponto, aleluia, que a Bíblia diz que no ano de sequidão, aleluia, ele colhia 100 por 1, ele semeava 1, colhia 100, semeava 1, colhia 100, e isso foi fazendo com que Isaque, ele vai se enriquecendo, ele vai prosperando, ele vai, aleluia, tomando proporções, aleluia, invejáveis, a ponto dos filisteus incomodar-se com a prosperidade de Isaque. Aleluia, nós lemos o texto, aleluia, o verso em que lemos, capítulo de número 26, 14 ao 17, deixa eu ver aqui, aleluia, olha, tinha uma possessão de ovelhas, possessão de vaca, muita gente ao seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam, e esse, aleluia, sentimento, o espírito de inveja, aleluia, que aquele povo estava tendo de Isaque, começou a causar-lhes problema. Eu quero dizer uma coisa, tem pessoas aqui em nosso meio, aleluia, que se alguém não tivesse, aleluia, se levantado com um sentimento de inveja contra a tua vida, talvez hoje a tua história era outra. Tem pessoas aqui em nosso meio, louvado seja Deus, que se alguém não tivesse levantado, aleluia, com sentimento, com espírito de inveja contra a tua vida, talvez a tua história era outra. Tem pessoas que era para estar do outro lado dos oceanos aqui em nosso meio, mas alguém apontou para a tua vida com espírito de inveja, atrapalhou isso, a tua situação financeira,
era para ser outra, mas por causa de um espírito de inveja você foi parado, você foi parada. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui nesta noite, aleluia, a mão do Senhor vai baixar sobre a tua vida, história, aleluia, será mudada, porque aquele que chamou você, aleluia, ele é fiel para cumprir tudo aquilo em que ele prometeu. E os filisteus, ele começa a olhar para Isaac prosperando, indo de vento em popa, semeando 1, colhendo 100, o seu rebanho crescendo, os seus servos se multiplicando, muita fazenda. A Bíblia diz que o jovem criou, aleluia, Isaac tornou-se riquíssimo na terra dos filisteus, e aquilo desencadeou um espírito de inveja terrível. Mas a palavra do Senhor nos diz que contra a casa de Jacó não existe encantamento. Se Deus decidiu te dar, ele sustentará aquilo que ele te der. Se Deus decidir abrir a porta, eu quero ver quem fecha a porta. E essa contenda, esse espírito de inveja cai, aleluia, nos ouvidos de Abimeleque, e Abimeleque vai ter com Isaac e diz: rapaz, tu tens se tornado muito rico no nosso meio, tu tens se fortalecido muito mais que nós, e o negócio é o seguinte: eu quero que tu levanta acampamento e cai fora de Gerar, cai fora das nossas terras, porque nós estamos tendo problema, porque você sozinho está enriquecendo mais do que nós. A palavra do Senhor nos diz que Isaac, ele, aleluia, não tendo como, aleluia, ir contra Abimeleque, que era os reis dos filisteus, ele levanta, aleluia, com o que ele tem. Então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. Está vendo, irmão, como é que é, aleluia, quando o espírito de inveja toma o homem? Ele estava prosperando no meio dos filisteus, ele estava prosperando naquela terra, tudo estava indo de vento em popa na vida dele, Júnior, mas o espírito de inveja levantou-se naquele lugar contra ele. Ele sai da planície, desce para o vale e tem que se virar em um vale. Às vezes porque alguém levantou um espírito de inveja contra a tua vida, contra o teu ministério, contra as tuas finanças, você olha para você hoje e percebe que você está, aleluia, vivendo dentro de um vale, vivendo dentro de um lugar baixo, dentro de uma situação difícil. Aquilo que fluía não tem fluído mais, aquilo que andava não tem andado mais, aquilo que prosperava não tem prosperado mais. Alguém, aleluia, levantou-se com o espírito do inferno de inveja, e por conta disso você foi obrigado a sair da prosperidade, a sair do lugar alto, a sair do lugar da bonança e ter que se virar em um vale, e você não entende como você foi parar nesse vale. Isaac estava desse jeito, de repente estava prosperando, de repente estava por cima, de repente tinha muitas ovelhas, muito rebanho, mas o espírito de inveja faz com que obrigatoriamente ele sai da planície e tem que se virar dentro do vale. Aleluia, aleluia. Talvez eu estou pregando a palavra de Deus aqui, você está fazendo uma análise e pode estar dizendo: rapaz, parece que está, aleluia, dizendo alguma coisa que está falando comigo. Eu sentia que eu estava por cima, agora parece que eu estou mais embaixo. Eu sentia que eu fluía melhor, parece que as coisas travou. Eu sentia, aleluia, que eu estava de vento em popa, agora parece que eu faço a mesma coisa, mas não vai, não anda, não prospera, não progride. E você se dá conta agora que você está remando o mesmo barco, mas está num vale. Abimeleque, ele diz: olha, nós estamos invejados de você, sai daqui, porque você tem enriquecido, você tem prosperado, você tem sobressaído. E ele pega o que ele tem e tem que ir para um vale e tentar se virar lá. E os filisteus
eles vêm entulhando os poços que Isaac manda os seus servos ir cavando. Ainda causava reações nos filisteus a atitude próspera de Isaac, mesmo ele estando no vale. Ainda causava incômodo. Ele está no vale, mas ele tem muito rebanho ainda. Ele é muito rico ainda. E quando Abimeleque, ele, aleluia, vai até Isaac, aleluia, talvez, possivelmente, não é o mesmo Abimeleque que vai até Abraão, porque Abraão também fez concerto com Abimeleque, aleluia. Ele vai até Isaac, manda Isaac cair fora. Isaac vai, mas Isaac tem que tirar os seus rebanhos de Gerar. Ele tem que parar os seus negócios naquela cidade, aleluia. Tinha pessoas que dependiam dele ali, tinha pessoas que estavam ao seu serviço ali. Ele gerava economia naquele lugar com os seus trabalhos, e de repente ele tem que tirar a sua empresa, seja rebanho, seja o que for, daquele lugar, e ele fica desmontado, ele fica desestabilizado, porque ele estava aí instalado, e ele desce no vale de Gerar, e as coisas não fluem muito bem, porque o espírito de inveja ainda estava reinando. Então ele sobe, vai até Berseba, e no capítulo, louvado seja o nome do Senhor, escute aqui, louvado seja Deus, 23 do capítulo 16. Depois disso, que ele tentou remar no vale, aleluia, ele sobe até Berseba, e depois subiu dali a Berseba. Aí quando ele sobe até Berseba, ele está tentando achar um jeito de continuar fluindo, de se instalar, de se adaptar novamente, seguir a vida, porque ele estava sofrendo uma perseguição, porque a prosperidade dele estava causando incômodo, o sucesso dele estava causando incômodo. Ele vinha cavando poços, os filisteus enterraram os poços que o seu pai cavou. Vamos seguir o texto, verso 24. E apareceu-lhe o anjo do Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Pode levantar o espírito da inveja, pode levantar o espírito do governador, pode levantar a maldição sem causa, mas o Senhor está dizendo: eu que chamei, eu que constituí, eu que dei, eu que tenho entregado, eu que tenho abençoado, eu que tenho preparado, e eu sou contigo. Pode deixar levantar, porque eu estou aqui. Pode passar no vale, eu estou aqui. Pode ir onde for, eu estou aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. E o Senhor vai dizendo para ele: apareceu-lhe o anjo do Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei, e farei a tua semente, aleluia, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão meu servo. Então, isso aqui, ele está em Berseba. Quando o Senhor fala com ele, ele está em Berseba, ele ouve a voz de Deus, porque ele está em uma situação difícil, apesar de ser próspero, apesar de ser o herdeiro da promessa, mas ele está sentindo a opressão da inveja dos filisteus que têm se levantado contra ele, porque ele está cavando poços, os filisteus estão enterrando, ele está entrando num vale, e ele estava na planície, e no ápice de um momento difícil, o Senhor diz: pode deixar, Isaac, esquente não, eu sou contigo, por amor do meu servo Abraão, eu vou te abençoar, por amor ao meu servo Abraão, você vai herdar coisa grande. Só que Isaac, ele ficou com um sentimento no coração dele. Isaac, ele não ficou bom com Abimeleque, não, porque Abimeleque mexeu na vida dele muito seriamente.
Ele estava instalado, ele estava prosperando, ele estava por cima. De repente, sem mais nem menos, sem ele nem beira, ele chega e fala: pega rebanho, pega gado, pega ovelha, pega camelo, pega servos, pega serva, levanta acampamento e cai fora. Ele tirou a empresa dele, as empresas dele estavam instaladas ali. Ele vai para um vale, as coisas não vai, porque entulhado os poços que ele cava, os que o seu pai tinha cavado também estava sendo. Quando ele vai para Berseba, o Senhor fala: eu sou contigo. Eu sou contigo, não esquenta. Eu sou contigo, vai dar certo. Eu sou contigo, vai dar certo. E então o Senhor continua falando com ele no verso 25, ou seja, quando ele ouve o Senhor falar com ele, olha o que acontece. Então edificou ali um altar, e meu Deus do céu, aleluia, e invocou, aleluia, o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. Presta atenção nessa parte, eu vou chamar de parte B do verso. Olha, eu vou repetir. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e os seus servos cavaram ali um poço. Ele armou a tenda, fez um altar, invocou o nome do Senhor, os servos dele foi ali em Berseba e cavou um poço e não teve notícia nenhuma. Muito bem, o Senhor de certa forma vai lá em Abimeleque. Quem sabe assim, quando o Senhor acaba de dizer: Isaac, eu sou com você, rapaz. O Senhor vai lá em Abimeleque, toca no coração dele e faz ele entender que ele tocou em um homem de Deus, que ele tocou numa pessoa que tinha negócio com Deus, que ele tocou numa pessoa que tinha promessa de Deus. Talvez alguém te feriu, tocou no teu ministério, tocou na tua chamada, tocou naquilo que Deus te deu, naquilo que Deus tem na tua vida. Não esquenta, Deus vai cobrar e vai ter que vir até você, porque a história sua e de Deus não termina por causa de um levante. Deus fala de certa forma com Abimeleque, versinho de número 20, aleluia, 6 do texto em destaque, diz assim: e Abimeleque veio a ele de Gerar, porque agora ele está em Berseba, aleluia, com Auzate, seu amigo Ficol, príncipe do seu exército, e disse-lhe, aleluia. Agora Isaac fala, olha como Isaac estava aborrecido com Abimeleque, olha só. E disse-lhe Isaac: por que vens a mim, pois que vós me aborreceste e me enviou de vós? Ele fala: você me expulsou da terra de vocês. Eu estava instalado, eu estava prosperando, eu estava bem. Eu era amigo de vocês, eu gerava emprego, eu gerava prosperidade, eu gerava economia lá. Eu não fiz nada por causa da inveja desgraçada. Você me expulsa, faz eu sair às pressas e agora você vem atrás de mim. Era isso que ele estava dizendo. Era isso que ele estava dizendo. Por favor, põe na tela aí, por gentileza, o irmão aí, o versinho de número 27 do capítulo 26, por favor. Olha lá como está a tradução lá. E disse Isaac: por que vieste a mim, pois que vós me aborreceste e me enviaste de vós? Em outras traduções fala a palavra bem mais forte. Então, aleluia, ele se percebe que ele está aborrecido com Abimeleque. Se percebe que ele está chateado com Abimeleque. Ele entende que o que fez ele estar onde ele estava, aleluia, foi por motivo de um espírito de inveja que atuou no meio daquele povo. Escute bem, vamos seguir no texto, olha, aleluia. E eles disseram: havemos visto na verdade que o Senhor é contigo. Teve uma vez, irmãos, meu Deus do céu, não vou nem falar porque o relógio não vai permitir. Deixa essa vez para outra hora.
havemos visto na verdade que o Senhor é contigo, pelo que dissemos, haja agora juramento. Em outras traduções, haja agora concerto entre nós e ti, façamos concerto contigo, que não nos faça mal, como nós não te tocamos, e como te fizemos somente bem, te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Verso 30, então lhes fizeram um banquete, e comeram e beberam. Verso 31, levantaram-se de madrugada, juraram um ao outro, depois o despediu Isaac, e despediram-se em paz. Eu quero fechar minha participação no verso de número 32. Vamos aqui, aleluia, a parte B do verso de número 25. E os servos de Isaac cavaram ali um poço. O poço, ele ficou estéril, não fluiu água. A Bíblia não fala que ele fluiu água. Mas quando Abimeleque vem até ele, faz um concerto com ele, pede perdão, Isaac externa que estava aborrecido, que estava chateado com a atitude que ele teve por um espírito de inveja. Fazem um concerto, verso 32 do capítulo 26. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaac e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinha cavado, e disseram-lhe: temos achado água. Quando Isaac resolveu o problema dele com Abimeleque, eles chegaram em Berseba e cavaram um poço. O poço ficou seco, não minou, não fluiu as minas de água. O negócio que Isaac trouxe no coração de Abimeleque dos filisteus segurou as minas de água. Mas quando há um concerto, quando Isaac ajeita aquela situação de tristeza, de chateamento, e ele perdoa Abimeleque e aceita o perdão dele, Abimeleque vai embora. Os servos de manhã vai analisar o poço e volta e diz: ó, o poço seco começou a fluir água. Deus está querendo que você tome uma postura com quem te feriu, para que o teu poço dê água. Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém, pastor. Amém, irmãos? Paz do Senhor. Deus é contigo, irmão. Por mais que as pessoas levantem